E vamos ler do versículo 7 até o 10, em nome de Jesus Cristo. 2 Coríntios. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois entrega-me a mesa, por favor. Amém? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 10, em nome de Jesus Cristo. Estamos juntos? Também está projetado na Escritura. Na parede, temos a Escritura na parede também, não é? Portanto, portanto, a Escritura na parede é uma advertência. Vamos ler. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Vamos orar. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui. Porque Ele nos disse que tudo quanto fizéssemos por palavras ou por obras, fizéssemos em seu nome. Ó Senhor, esse é o nome que é sobre todo nome. Esse é o nosso escudo, é a nossa defesa, é a nossa autoridade, é o nosso poder. Ó Senhor, nenhum de nós poderia prevalecer neste mundo se a Tua mão misericordiosa não estivesse colocada sobre cada um de nós, para nos permitir movimentarmos-nos sem que nada aconteça nas nossas vidas. E o que acontece? Nós temos o consolo e o conforto de uma fé que nos foi dada e que fala aos nossos corações para virmos a Teus pés, trazer tudo aquilo que nos preocupa, e Tu tomarás o controle. E no Teu tempo, no tempo certo, Tu nos darás a vitória. Falamos isto como um testemunho, Senhor, porque é assim que a nossa vida se tem desenvolvido, é assim que as coisas têm acontecido nos nossos dias, especialmente desde que Te conhecemos, desde que Te revelaste a nós. Ó Senhor, Tu és a revelação de Deus para nós, e a revelação é um somatório de revelações, é revelação sobre revelação. Porque Tu vais enviando os Teus profetas, madrugando e enviando, falando um pouco aqui, um pouco ali, para edificar um corpo perfeito para Ti. Por isso, nesta manhã pedimos, Senhor, que essa edificação continue um pouco mais, e Tu nos ajudes com a Tua palavra nesta manhã, e nos abençoes, e nos constituas mais capazes, mais fortes, melhores cristãos, mais corajosos, advertidos contra o mal. Ó Senhor, mesmo assim nós pedimos, desvia todo o mal do nosso caminho. E desvia-nos do mal. E Senhor, abençoa agora a leitura da Tua palavra, Senhor, e tudo aquilo que for falado, ó Senhor, que desde esta hora saia o homem e prevaleça o Espírito Santo, falando em cada coração e alimentando as nossas almas e a nossa fé, com a qual, Senhor, combatemos o inimigo, porque está escrito que a fé é pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Então fala, Senhor, e permite a cada um dos Teus filhos e filhas que Te ouça nesta manhã e Te receba e viva desde agora por amor à Tua palavra e para a glória do Teu nome.
pedimos e agradecemos estas coisas confiadamente, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, Jesus. Amém? Podem sentar. Deram conta certamente que nós continuamos a falar acerca do exercício da fé. Amém? Continuamos a falar acerca do exercício da fé. Agora? Quem? Tu? Estão a ver a felicidade de ter uma esposa, especialmente uma esposa fiel. Pois é, o pastor tem um testemunho para dar. E eu peço perdão a Deus e à igreja por isso. Tem 4 anos e meio que Deus permitiu que Satanás me pusesse como Jó, numa chaga da cabeça aos pés, numa ferida, até o couro cabeludo. Eu já não tinha muito cabelo naquela altura, mas mesmo assim ainda levou um desbaste. E eu digo nós, eu quero dizer nós com toda a propriedade, porque eu sei que vocês estiveram comigo nessa altura também. A minha esposa foi a minha enfermeira particular. Cheguei a levantar-me às 6 da manhã para fazermos curativos, para estar na igreja às 11, vindo de táxi. Portanto, 4, 5 horas, porque cada bocadinho tinha que ser tratado, lavado particularmente, e era grande a extensão do problema. Até que em 2016 eu estive internado, e eu vos contei, num dia o meu corpo ficou na cama, mas eu ia em caminho por algum lugar. Mas depois o Senhor me fez voltar para trás. E, portanto, o problema era de pele, era um problema do sistema imunitário, e eu tive uma luta com os médicos, e depois troquei de médico, e a médica que depois ficou responsável pelo meu tratamento, em 2016, quando o problema da pele se resolveu e eu fui à consulta com ela depois do internamento, ela, quando me viu entrar, disse que era milagre. E aquilo foi muito agradável para mim e creio que para Deus também, porque é para a glória de Deus, a própria medicina reconhecer que havia milagres. E a partir daí, todas as consultas ela falava de milagres. E apesar do problema da pele ficar resolvido há 2 anos atrás, o tratamento durou até quinta-feira passada. E na quinta-feira passada eu fui à última consulta e ela olhou para mim e disse: olha, é assim, o meu gabinete vai continuar a ter a porta aberta para si, mas eu não lhe vou receitar mais nada, não lhe vou marcar mais nenhuma consulta, porque o problema está resolvido. E eu fiquei muito contente. Eu disse-lhe: olha, eu nunca condicionei a decisão de nenhum médico, a senhora faça como quiser, mas eu sabia que eu estava curado desde que eu fiquei doente. E eu orava de dia e de noite e chorava aos pés de Deus. Posso dizer que já sei o que é molhar a travesseira com lágrimas, não sabia o que era. E realmente é uma experiência que Deus nos dá, porque já passou muita gente doente pela minha mão. E eu falava: sim, mas tenha calma, Deus vai abençoar, Deus é o curador, Deus é assim, Deus é assado, e vamos orar e tal, isso vai se resolver. E a pessoa ia embora com o seu sofrimento. Mas eu realmente nunca tinha estado doente, eu nunca tinha tomado medicamentos, eu nunca tinha, graças a Deus, ao longo destes anos todos, eu não sabia o que era estar doente. Nem para dor de cabeça eu tomava medicamento, porque a dor de cabeça vinha e a dor de cabeça ia. Nunca tive problemas, até que realmente eu fiquei a saber o que é estar doente, e eu fiquei a saber o que é vir junto de nós uma pessoa que está doente, que tem dores, que está a sofrer. E assim, quando Deus disse ao profeta, se calhar nós nunca entendemos muito bem, ou alguns de nós,
quando Deus disse ao profeta: se tu convenceres as pessoas da tua sinceridade, que tu és sincero, e se tu fores sincero, então toda a tua oração, nem um cancro prevalecerá contra ela. Eu disse: mas alguma vez ele não seria sincero? Mas se vocês se lembram, a espingarda explodiu, ele esteve morto lá no bloco operatório, e o corpo estava todo estilhaçado e o espírito ia a descer. E ele disse: Senhor, e ele também soube o que era estar doente. E era disso que Deus estava a falar, eu creio. Estou a falar isso baseado na minha experiência pessoal. Não é? Porque ser sincero é realmente pôr-se no lugar da pessoa e entender o que ela está a sofrer e falar com Deus junto com ela, partilhando desse sofrimento, tendo experiência nele. Creio que era disso que o anjo estava a falar, era dessa sinceridade, era dessa experiência, sinceridade na oração, tomando a noção de que realmente ali, indo aos pés de Deus e dizer: Senhor, eu sei que está ali um grande sofrimento, tem misericórdia. Não é? E portanto, de alguma forma, não é? Isto também mostra como é Deus fazendo todas as coisas operar para o bem. Hoje eu tenho experiência disso também. E logo a seguir, em consequência do tratamento ao problema da pele, eu tive uma meningite e uma bactéria alojada na coluna que normalmente dá problemas graves dali para o futuro. A pessoa fica condicionada na sua vida para o resto da sua vida. Não é? E eu quase que estive assim, não é? Tive uma semana em coma profundo, as pessoas iam lá e eu não sabia de nada. Perdi a massa muscular da cinta para baixo. E há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, eu andava de cadeira de rodas. Andava no hospital, em agosto de 2016, eu andava de cadeira de rodas e depois passei para Andarilho e depois passei para Canadianas até chegar aqui. E Deus me permitiu chegar aqui para que eu tivesse um testemunho para dar. Como experiência, não é? Não tenho nada contra as dores de cabeça, não quer dizer que não sejam doenças. Uma dor de cabeça pode trazer uma mensagem de um problema grave, não é? Mas realmente foi uma luta, não é? E, repare, é muito importante realmente ter uma família, ter uma esposa, ter filhos que são dedicados, não é? Que são fiéis. Eu lhes agradeço aqui publicamente por aquilo que eles têm sido, pelo apoio que eles me têm dado e continuam a dar. Eu tenho muito orgulho deles, eles sabem, e tenho muito orgulho de vocês, de cada um de vós, porque vocês são a razão do meu ministério. E eu sei que, não é, as vossas orações foram igualmente fundamentais, porque a igreja ia ficar sem pastor e, portanto, se as grandes igrejas, quando têm um problema nelas, ou quando um pastor é tomado, a igreja se divide. Ainda há pouco isso aconteceu lá na Escócia, quando o meu amigo foi recolhido, a igreja se separou, se dividiu. E portanto, aqui, certamente alguma coisa iria acontecer. Mas Deus é poderoso, Deus é benigno, Deus é bom. E como os médicos me disseram depois, não é? Eu já contei aqui também, houve uma médica que era especializada no tratamento da dor. Eu estive com morfina, eu tinha que tomar morfina para tomar banho, não é? Eu tinha que tomar banho todos os dias, e tinha que ser à base de morfina, porque a água parecia um flagelo, não é? Parecia sal ou vinagre a cair, só a gota da água, só a água. Então eu tinha que tomar morfina para tomar banho, porque as feridas precisavam de ser lavadas. Eu estive nessa condição. Mas, apesar de tudo, Deus me tirou dessa condição e Deus me trouxe até aqui. E houve um dia, numa consulta dessa médica da dor, já depois da alta, que ela olhou para mim e disse assim, ela tratava pessoas em fase terminal de cancro e tudo isso. E ela disse-me, eu olhei para o seu processo, estive a ler o seu processo e me arrepiou. E aquilo chocou-me, porque se ela, uma pessoa habituada a tratar de pessoas em estado terminal, olhou para o meu processo e a chocou,
o que é que estaria lá escrito a meu respeito, pensei eu. E ela disse, mas olha, é assim, você tem alguém a tomar conta de si, certamente, só pode, porque senão não estaria aqui. E tem outra coisa, você ainda deve ter alguma coisa para fazer, porque senão não fazia sentido, você já tinha marchado. Prontos, eu creio que o epílogo dessa história, o final dessa história, aconteceu na quinta-feira. Eu estou sem medicação, estava ainda com um pouquinho reduzido e tal, na quinta-feira terminou, na consulta terminou, e o final dessa história foi, eu creio, na quinta-feira passada, a médica ficou muito contente, e eu creio que o Senhor, pela sua bondade e benignidade, teve misericórdia de nós e nos permitiu continuar aqui um pouco mais. Quem sabe, para passarmos por essa transformação, não é? Para sermos parte daquele povo que não irá ao cemitério, não é? Mas será transformado aqui mesmo e irá encontrar o Senhor nos ares. Digam graças a Deus. Exercício da fé número 3. Eu hoje tenho aqui muita coisa para falar, mas eu não sei se eu vou conseguir, o relógio não para. Mas, repare, Paulo está a falar de uma situação que, pronto, o perturbou certamente. Lhe foi enviado um mensageiro de Satanás, 3 vezes por dia os bofeteava ou lhe causava problemas, não é? E ele foi orar ao Senhor 3 vezes e Deus lhe disse das 3 vezes, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E ele continuou assim. E muitos se têm falado e muitas versões têm surgido tentando alcançar entendimento. Eu já ouvi dizer que ele estava noivo da filha de Gamaliel, quando o Senhor lhe apareceu no caminho de Damasco, e ele ficou com aquele amor no coração. Mas Paulo não fala nada disso. Paulo não fala. Outros dizem, é porque ele pronto, queria se casar. Mas Paulo não fala nada disso. Paulo não fala de nada acerca da carne, a não ser do espinho cravado na carne. E ele disse, esse espinho cravado na carne era para que eu não me exaltasse no poder das minhas revelações. E o irmão Brana diz assim, porque repara, Mateus, Lucas, Marcos, João andaram com ele, viram aquilo que aconteceu e escreveram esses acontecimentos. Andaram ali, lado a lado com ele. Diz ele, agora, Paulo se encontrou com o pilar de fogo. Paulo disse, não recebi o evangelho de homem algum, nem foi sequer o Senhor Jesus Cristo em carne, não é? Como com eles, que me veio dizer as coisas devagarinho, às vezes explicava as parábolas e falava a segunda vez sobre a mesma coisa e contava 2 parábolas diferentes para que eles captassem a mesma mensagem. Depois disse a Pedro, olha, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. Com Paulo isso não aconteceu. Com Paulo ele foi direto à fonte, e à fonte glorificada do Senhor Jesus Cristo. Ele se encontrou com a coluna de fogo. E, repara, a Bíblia não diz que ele que se exaltava com isso, ou que ele que exaltar não era ficar nervoso, atenção. Exaltar era gloriar em relação aos outros. Eu é que sou, não é? Ouçam-me a mim, que eu é que sei, eu é que tenho a revelação toda. Eu é que sou o ministro da mensagem nestes dias. Eu é que sou isto, eu é que sou aquilo e tal. Né? E portanto, para que isso não acontecesse, Deus tomou o controle sobre ele, para que ele fosse uma ferramenta nas mãos de Deus, e uma ferramenta nas mãos de Deus é para fazer a vontade de Deus. Nem sempre coincide com a nossa. E se formos sinceros, normalmente não coincide, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, para que não façais aquilo que quereis. E o que um crente quer é servir a Deus. Mas às vezes a gente coloca um bocado de interpretação naquilo. Mas eu acho que Deus não se importa com isto. Eu acho que Deus não olha para isso, Deus não olha para aquilo. Por isso o que ele fala claramente é da excelência das revelações. E esse é realmente o ponto relevante, porque expressa em si mesmo um exercício de fé. Não é? Quando Paulo está a dizer isto, ele está a dizer isto, está a falar do exercício da fé. Ele fala, ele tem um problema, fala com Deus. Deus lhe responde, a minha graça te basta, e ele permanece naquilo.
Esse é o exemplo de um exercício da fé que nós devemos tomar para nós também. Não é? Temos um problema, levamos o problema a Deus. Se Deus responde, ficamos com a resposta de Deus. Subordinamos a nossa vontade, a nossa opinião, o nosso desejo àquilo que Deus falou. E aquilo que Deus falou é aquilo que a Bíblia fala. Deus não fala diferente do que está escrito. Amém? Guardem isso. Porque muitas vezes, para não dizer sempre, tendemos a permitir que semelhante sentimento se instale também dentro do nosso coração. Olhamos para o irmão do lado. A irmã hoje vem assim, a minha fé não me permite. Tal. Muitas vezes esse sentimento de exaltação pessoal em relação ao irmão, à irmã, ao pastor, à esposa do pastor, aos filhos do pastor, do diácono, é sempre essa tender a pensar que nós é que estamos bem e os outros é que estão todos mal. Não é? Especialmente, não é? Com alguém novo na fé. E nós temos que combater esse sentimento. Não é? Repare, quando alguém de novo entra na igreja, se não for convertido, não é? A pessoa vem como nós estávamos, só que já esquecemos. A pessoa vem para ser trabalhada pelo Espírito Santo. Amém? E nós esquecemos isso. E temos que combater tal sentido. A Bíblia diz que somos epístolas escritas para ser lidas pelos homens. Amém? Assim a nossa vida fala tão alto que se não estiver de acordo com o nosso testemunho torna-se sem efeito. Portanto, a nossa vida tem que estar de acordo com o nosso testemunho e o nosso testemunho com a nossa vida. Ou então as pessoas vão ouvir uma coisa de nós e vão ver uma vivência diferente de nós. E o nosso testemunho perde toda a validade, por muito poderoso que ele seja. O nosso testemunho sempre fala mais alto do que aquilo que possam falar a nosso respeito. Eu não me interessa o que falam de mim. Eu interessa-me o que é que eu testifico perante as pessoas, o que é que eu mostro para elas, que vida é que eu vivo. Esse é que é o meu testemunho, não é aquilo que eu falo. Aquilo que eu falo tem uma dimensão, tem um limite, não é? Tem uma valorização. Agora, se aquilo que eu falo for justificado, não é? Com aquilo que eu vivo, as pessoas vão crer no meu testemunho, porque eu vivo aquilo que eu falo. E essa tem sido a minha postura na mensagem enquanto ministro. Eu sinto que eu não tenho a autoridade, nem devo ter a coragem de vir aqui pregar, né, às pessoas uma coisa que eu depois não faça lá fora. Que eu não viva. Inclusive, a mensagem me obriga, o profeta veio em nome de Deus me obrigar a viver primeiro. O pastor deve ser aquele que primeiro percorre o caminho. E se ele é bom, ele indica-o à sua congregação, às suas ovelhas. Ele tem que ir na frente, o pastor vai na frente, certo? Então ele tem que ter essa experiência e esse testemunho. E então as pessoas podem olhar a liderança e ver se ela é credível ou não. Né? Portanto, essa é a razão do testemunho. Da mesma forma, devemos ter em mente que estamos sempre a influenciar alguém com aquilo que fazemos e estamos sempre a ser influenciados porque a vida que vivemos prova o que está no interior. Amém? Estamos juntos? Cada pessoa reflete por fora aquilo que ela é por dentro. Certo? Na mensagem influência, eu vou ler, não está projetado. Na mensagem influência, o profeta diz assim, no parágrafo 53 em diante. Agora, nós encontramos um bom homem abençoado por Deus. Porém, se Deus o abençoa, você permaneça na categoria, na condição em que Deus o tem chamado. Se é uma dona de casa, permaneça uma dona de casa. Se é num negócio, permaneça num negócio. A mensagem influência eu pus aí. Se a Sara quiser e a irmã Ameda
preferirem acompanhar na língua nativa. Se é um negócio, permaneça no negócio, refletindo Deus. Refletindo Deus. E seja o que for, para o que Deus o tenha chamado a fazer, deixe isso ser da maneira de Deus. Porque Ele, Deus, deseja que você seja uma verdadeira dona de casa para refletir a sua influência sobre outra pessoa que desejaria ser uma boa dona de casa. Amém? Se você é um bom homem de negócios, deixe a sua vida ser de tal maneira que reflita Jesus Cristo no seu negócio, com honestidade, com integridade, com coisas que realmente significam algo. Porque alguém está a observar a sua vida. Nós é que julgamos que não. Alguém está a observar a sua vida. Você está a influenciar alguém. Deus tem que ter uma verdadeira dona de casa. Deus tem que ter um verdadeiro adolescente na escola. Deus tem que ter um real ministro. Um verdadeiro homem de negócios. Alguém que reflita o próprio Deus. Porque ali eles veem em você Cristo. Não importa o que o resto do mundo tem que fazer. Aquilo não tem nada a ver consigo ou comigo. Nós somos responsáveis para Deus, pelas nossas vidas. E é pela nossa experiência com Cristo. Amém? Somos responsáveis por isso. Portanto, veja. Em Mateus, no capítulo 9, aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: porque come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico, senão os sãos. Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. E aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu vim para não para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E portanto, se esse é o modelo, se esse foi o modelo de Cristo, esse é o nosso modelo. Porque é suposto refletirmos Cristo. Amém? Este é normalmente um dos primeiros grandes combates do crente. Que tipo de relacionamento se poderá ter com quem não crê? Porque o exercício da nossa fé é posto à prova de dia e de noite, até a dormir, no trabalho, na escola, no supermercado, no autocarro, quando cruza com o transeunte na rua. Não é só quando está na igreja, em frente ao pastor ou junto dos irmãos que lá estão na igreja, não. Há sempre um olhar que está atento a nós. Amém? Lembram da semana passada? Satanás vinha de rodear o mundo e entrou com os filhos de Deus à presença de Deus para os acusar de dia e de noite. Mas Deus proveu um advogado de defesa para nós. O Espírito Santo, Jesus Cristo. Portanto, é isso que nós estamos a refletir nas nossas vidas aqui. Estamos colocados aqui, fomos chamados por Deus para refletir Cristo às pessoas, para lhes mostrar que Cristo ressuscitou, que Cristo está vivo, porque Ele vive em si. Amém? Então o que fazer? Temos que os rejeitar? Podemos alguma vez ganhá-los? Corremos nós o risco de voltar para trás e deixar a fé? Porque há esse desafio permanente perante o crente. Porque ele tem que se relacionar, ele caminha num mundo que jaz no maligno, que cai aos pedaços. E ele tem que se relacionar. Ele tem que se relacionar. Ele tem que falar com o patrão, ele tem que pagar impostos, ele tem que cumprimentar o vizinho, ele tem que fazer uma série de coisas. As crianças têm que ir para a escola, têm que receber as orientações dos professores.
O irmão vai trabalhar, a irmã vai trabalhar e o patrão dá uma ordem, o chefe dá uma ordem. E o que é que vai fazer com isso? Como é que vai lidar com isso? Ah, não, eu sou crente. Então, quer dizer, como muitas doutrinas que nós temos ouvido por aí, tem até quem pegue no grupo de pessoas e se meta numa caverna e vivem lá de qualquer maneira, baseado numa doutrina que não é bíblica, e dizem que é assim porque o mundo está assim, o mundo está assado, o mundo está claro. Jesus veio e nos deu um exemplo. Não se meteu em nenhuma caverna, não se fechou em nenhum castelo, não conviveu só com este, aquele ou aquele mais, mas ele mostrou Deus às pessoas. E o profeta está a dizer que a nossa missão hoje é mostrar Cristo. Porque aquilo que Deus era, estava em Cristo. E aquilo que Cristo era, está na noiva hoje. Amém? Eu quero dizer na noiva, não é na igreja, está na noiva hoje. Amém? Podem dizer graças a Deus? O nosso testemunho é vital em qualquer dos casos. Veja, em Mateus 5,20 Jesus disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino. Ou seja, e o que é que faziam os escribas e os fariseus? Passavam a vida a condenar toda a gente, só eles. Graças te dou, Senhor, disse o publicano lá no meio da praça. Porque não sou como esse. Jejuo não sei quantas vezes, vou à igreja, e Jesus disse, olha, já recebeu o galardão dele. E Paulo está a dizer, para que eu não ficasse na mesma condição e me exaltasse na minha condição, me deu uma lembrança, que 3 vezes por dia me lembrava, provavelmente aquilo que ele foi, aquilo que ele era, e na condição em que Deus o tinha posto, para ele poder ter experiência e ter misericórdia daqueles que ainda não tinham alcançado esse estado. Estamos juntos? É difícil encontrar respostas exatas para estas questões. Temos o testemunho de Jesus Cristo, temos a Bíblia, temos o profeta de Deus, temos que manusear isso com revelação. Precisamos de revelação de Deus para saber o que fazer. Agora repare, o próprio Senhor Jesus Cristo é uma revelação. E há padrões cristãos de que nós não podemos abdicar. Há conduta de que nós não podemos abdicar. Reparem, alguns exemplos apenas, e não vou entrar muito nisso, mas vou falar sobre isso. Veja, Deuteronômio 22:5 diz que é abominação para Deus um homem vestir roupa de mulher e a mulher vestir roupa de homem. E portanto, se eu quero manifestar Cristo, eu tenho que estar atento a isso. E portanto, como homem, não visto roupa de mulher. Como mulher, não visto roupa de homem. Porque isso não é agradável a Deus. E eu tenho que ter isso em atenção, porque isso é importante, faz parte do exercício da minha fé. Amém? Em 1 Timóteo 2, 9 e 10, Paulo fala acerca de como as irmãs se devem apresentar. E eu não quero ir muito fundo disso, mas ele diz, olha, que a vossa vaidade não seja nos colares e nos pendentes e nisto e naquilo, mas num coração rendido a Cristo, sendo uma filha de Deus. Porque reparem, não se esqueçam que a única mulher pintada na Bíblia, que se pintou, que se adornou, que se adereçou para receber um homem, foi Jezabel, e Deus a deu a comer aos cães. Lembram disso? Quando ela ouviu que ia ser visitada por um homem importante e autoridade, ela se quis promover a ela mesma. E o que é que ela fez? Ela pintou os lábios, pintou os olhos, pôs brincos nas orelhas, pintou as unhas, se calhar pôs unhas de gel, daquelas assim muito compridas e tal, como ela via lá no templo do Deus, do pai dela, que era um sacerdote idólatra. Se calhar ela fez tudo isso. Porque, pronto, era para atrair a vista. Não é? Agora, Paulo diz que as irmãs sejam santas no seu coração para atrair a vista de Deus sobre elas. E não no exterior, no toucado do cabelo, nos brincos, nos anéis, nas pulseiras, nas pinturas, não? Mas num coração rendido, sincero.
E reparem, eu queria que abrissem comigo em 1 Coríntios 11, porque no capítulo de Coríntios está a ceia expressa, não é? E eu queria dizer, com esta alteração toda hoje, eu queria falar, e ainda não falei no princípio, eu queria marcar ceia para de hoje a 2 domingos. No último domingo de outubro, a hora vai mudar, não esqueçam. O relógio vai ser atrasado 1 hora e nesse domingo, 28 de outubro, nós vimos à igreja a partir das 15h30, vamos ter ceia. Amém? A partir das 15h30 não haverá serviço de manhã, o serviço será a partir do meio da tarde e iremos ter ceia nesse dia, dia 28 de outubro. Mas repare, nesse capítulo 11, o profeta fala assim acerca das irmãs, e muitas vezes as irmãs questionam, mas porquê sempre as mulheres? Sempre as mulheres? A mulher representa a igreja. E Cristo é a cabeça da igreja. Ela é a noiva e ele é o noivo. Mas veja, vamos acompanhar mais um ponto importante, não é? Para o exercício da nossa fé. Versículo 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Amém? Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. E eu pensei nisto, quando estava a preparar o serviço, realmente nunca tinha pensado assim. Mas vejam, quando nós vemos uma irmã, especialmente uma senhora, não é? Uma senhora, também já aconteceu com uma irmã, e ela tem que fazer um tratamento que lhe provoca queda do cabelo. E ela apanhou um lenço nessa altura. Já deram conta? Normalmente até eu já ouvi dizer, quando se vê uma irmã com esse uma senhora com esse lenço na cabeça, se diz, olha, provavelmente está a fazer tratamento de quimioterapia e tal, porque o cabelo cai e a senhora põe a coisa na cabeça. Portanto, ela não se sente bem de andar sem cabelo, certo? E portanto, Paulo está a falar para aí, a Bíblia está a falar para aí, né? Veja, se ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada, é como se não tivesse cabelo, certo? O varão, pois, versículo 7, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Isto parece que está assim ainda um bocado, se nós não conhecêssemos, assim, mas eu não vi nenhum homem na igreja de cabeça coberta, quer dizer, afinal está a falar de quê? Ainda não estou a perceber muito bem. Vamos avançar. Versículo 10. Portanto, a mulher, agora isto é importante, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Ou seja, a cobertura da cabeça da mulher, aos olhos de Deus, é um sinal de poderio e equipara, torna igual ou como os anjos. Versículo 13. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter o cabelo crescido? Alto, afinal a cobertura está a falar do cabelo. E aqui explicitamente já está a dizer, afinal no versículo 7, o varão cobrir a cabeça, afinal é Deus não se agrada que o homem tenha o seu cabelo comprido. Não sou eu que estou a interpretar, eu estou a ler o que está aqui.
Não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter o cabelo crescido. Então aqui está bem claro do que é que estamos, de que cobertura é que estamos a falar. Mas, versículo 15, a mulher ter o cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Vocês veem que a Igreja Católica, agora já nem isso elas fazem, mas quando entravam as damas na Igreja Católica, levavam a sua mantilha na carteira e à entrada punham a mantilha, porque elas não tinham cabelo para pôr, não é? Então punham a mantilha porque sabiam que Deus requeria isso. Hoje já, acho que já nem lá se preocupam com isso, não é? Mas nós estamos no exercício da nossa fé. Amém? Portanto, para a mulher ter o cabelo crescido é honroso para ela e para a glória de Deus. Porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Mas, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Agora, eu sei que há irmãs que o cabelo não cresce em comprimento. Nós sabemos disso, não é? É muito evidente, por exemplo, em África. O cabelo enrola, cresce em volume, não cresce em comprimento. Agora, Deus não sabe disso, Deus fez isso assim. Deus fez isso assim. E tem outra questão aqui muito importante, que eu fui à procura dela. Porque muitas vezes se põe a questão, olha, e se eu cortar só aqui, um bocadinho, só aqui ao comprimento, ou aqui assim? E eu encontrei uma coisa, fiquei assim a olhar, diz o profeta. Puseram essa questão ao profeta, está no livro Código, Conduta, Honra e Doutrina. Conduta, Ordem e Doutrina. COD, Conduta, Ordem e Doutrina. E tem lá, puseram está também no livro de Perguntas e Respostas número 3, de 23 de agosto de 1964, salvo erro, ou 30 de agosto de 64. E puseram essa questão ao profeta. Olha, e se cortar só assim, falavam, na ocasião falavam das repas. E sabe o que é que o profeta responde? O profeta diz assim, sim, eu já vi que as minhas filhas, a Rebeca e a Sara, cortaram na frente e tal. Pois, eu não sabia, mas eu já vi que isso aconteceu. E a igreja também já tinha visto, certamente. Que elas tinham cortado, assim, nas repas e tal, se calhar escalado, assim, um bocadinho e tal. E ele disse, sim, eu já vi que fizeram isso. Bom, olha, prontos, as crianças, não é? Há quem ponha a questão das crianças, porque depois o cabelo começa a lhes entrar nos olhos e tal. Diz ele assim, olha, eu não tenho escritura para isso. Eu não tenho escritura para isso. Apenas lhe digo o seguinte, que nas crianças haja assim algum problema e tal, e até que se faça assim uns arranjos. Agora, o problema é quando eu começo a ver que as irmãs mais velhas estão a olhar pelo retrovisor, a olhar para trás, a quererem ser crianças e cortando também. Ele disse, olha, na minha opinião, eu deixava como Deus deu. Foi o que o profeta falou. Porque assim, nós sabemos o que é que Deus pensa acerca de as irmãs colocarem tesoura no cabelo. Certo? Deus lhes deu o cabelo como véu e Deus quer que elas o usem como Deus lhe deu. E no exercício da nossa fé, nós temos que tomar isso em consideração. E não deixar que o nosso coração se exalte nas nossas revelações, porque Jesus diz em Lucas 18,14, aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar para para colocar a moda de Deus acima da moda do mundo, ou muitas vezes até como Paulo, do seu próprio bem-estar, a minha graça te basta, ter fé para permanecer assim. Porque no exercício da fé determinamos nos render a Deus, nos sujeitar a Deus. Amém? Amém, Jesus? O profeta diz na mensagem provando a sua palavra. Agora, vemos que para fazer isto,
Ele teve de separar todas as pessoas que não queriam para que acontecesse. O profeta estava a falar de Abraão, não é? Quando ele teve que se separar da sua terra, da sua casa, da sua parentela, estava a falar de separação para preservação em defesa da fé. Às vezes isto também é preciso fazer. Temos que nos separar de alguém para podermos permanecer na fé. E o profeta diz assim, ele teve de se separar de todas as pessoas que não queriam para que acontecesse. Não quero dizer que vocês têm de se separar das pessoas. Atenção, é o profeta que está a dizer, não sou eu. É o profeta que está a dizer. Mas têm de se separar de todas as conversas fúteis de incredulidade. E ficar longe disso quando as pessoas dizem, essas coisas não acontecem, isso é um bando de pessoas lunáticas, uma coisa dessas não acontece. Tape os seus ouvidos, afaste-se, não preste nenhuma atenção a isso. Amém? Veja, no fundo, como diz Paulo aos Coríntios, o mesmo Paulo, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Não se associem com eles, não é? Agora vejam, é extraordinário isto, não é? Só mesmo encontrando com a coluna de fogo. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então seria necessário sair do mundo. Para não partilhar mais o espaço com eles, tínhamos que sair daqui. Mas veja, Paulo diz, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Está a ver? Assim é o que diz a Escritura. 1 Coríntios 5. Está a ver? Portanto, atenção àqueles que, dizendo-se irmãos, não o são. Podem estar na sua igreja, podem ser seu conhecido de outra igreja qualquer. Não é? E continuamos a insistir. Ouça o Espírito Santo. Deixe, toma a devida medida daquilo que pregam nas outras igrejas, pregam os outros pastores, testificam os outros irmãos. Guarda o seu testemunho. Se ele é sincero em relação a Deus. Porque essa é a experiência que Deus lhe tem dado. E se está errada numa pregação, numa leitura, numa mensagem, num parágrafo da Bíblia, Deus vai chamar a sua atenção para isso. Certo? Temos que ouvir do Espírito Santo. Temos que ouvir de Deus. Temos que ouvir do profeta de Deus. Temos que ouvir da Escritura, que é o próprio Deus. Esse é o nosso absoluto. Amém? Esse é o nosso absoluto. Portanto, não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, não o é. Assim, no exercício da minha fé, eu tenho, como diz a Escritura, que cuidar que esse meu exercício não possa ser mal entendido, sem que também eu mesmo não seja encontrado a julgar alguém. Ou seja, se alguma vez tivermos que corrigir alguém, que seja esse alguém a comparar a vida dele com a minha. Estão a entender onde queremos chegar? Não é? Agora, eu não vou dizer, tal, mas nós já lá vamos. Aliás, já lá vamos, não. Vamos lá mesmo. No livro Perguntas e Respostas número 2, portanto, o outro era o número 3, é de 30. Ou é de 23 à tarde. Não, o outro é o número 3, acho que é de 30 de agosto que eu falei. Mas no Perguntas e Respostas número 2, na pergunta número 2, perguntam assim ao profeta: deveriam os salvos separar-se dos pecadores para adorar? E o profeta diz assim: não sei exatamente o que quer isto dizer. Se refere aos pecadores como fora, você adora a Deus em qualquer lugar. Você adora a Deus em qualquer lugar. Porém, eu penso que se o fizéssemos como, ora bem, vamos ter uma igreja
Como vamos ter uma igreja se os pecadores vêm à igreja e depois vão se sentar no meio dos cristãos? E poderá parecer assim um contrassenso, mas muitas vezes nós damos conta disso acontecer no nosso meio quando alguém entra pela primeira vez e vem numa determinada condição e depois nós parece que a pessoa tem assim alguma coisa pegajosa, não é? Porque ela não vem da maneira que nós achamos que devia vir, ela não faz como devia, ela não sabe o que você sabe. Ela, se tem alguma revelação, foi o ser atraída por algo que nós já temos e que ela não tem. E ela não vem para ser julgada. Ela vem para ser amada, como Jesus fez connosco. Agora, eu estou-lhe a dizer isto, sabe porquê? Porque nós já tivemos essas questões na igreja aqui. Pessoas que acabaram por sair, porque outras que já cá estavam, se lhes lançavam em cima, e iam depois, esperavam à saída, e iam pelo caminho fora, até que a pessoa deixou de sair. Saíram as duas pessoas. Acabam depois por ir um e outro. Percebe? Deus nos dá a experiência das coisas, para nós aprendermos com elas. A pessoa que vem do mundo ou da denominação para a mensagem, ela vem como se viesse como Jó, cheia de feridas, enrolada num manto denominacional, carregada de amnésia espiritual. O profeta fala sobre isso tudo. E ela vem para tratamento. Ela vem para ser tratada em amor, como Cristo fez connosco. Como Cristo fez connosco. Porque todos nós, fomos concebidos em pecado, formados em iniquidade e nascemos a falar mentiras. Todos nós. E portanto, se hoje há algo diferente dentro de nós, não foi por nossas próprias capacidades, não temos de que nos exaltar. Não temos de que nos exaltar. Porque foi o sangue de Jesus Cristo que desinfetou cada uma das nossas feridas e as cicatrizou e as curou. E se não ficámos nem com cicatriz, foi porque até as cicatrizes ele levou com ele. Porque repare, quando ele ressuscitou, ele apareceu no meio dos discípulos e ele mostrou os buracos das mãos e as feridas do lado, ele mostrou até a cicatriz, até as rupturas ele levou com ele. Portanto, não temos de que nos exaltar. Temos que saber que servimos a um Deus de amor e se Ele está em nós, de nós tem que sair amor. Foi isso que Jesus disse: alguém me tocou, de mim saiu virtude. E o profeta disse: essa virtude é poder. Ele se sentiu enfraquecido porque o que de bom havia nele saiu para ajudar alguém que estava fraco. No exercício da fé, isso aconteceu com ele e, portanto, é normalíssimo que no exercício da nossa fé isso aconteça connosco. Podem dizer graças a Deus. Você adora a Deus em qualquer lugar. Nunca se separe senão do pecado, não do pecador. É o profeta que está a dizer, e já foi depois da abertura dos selos. Está tudo dentro dos parágrafos. É em 64, mas é o profeta que está a dizer: ganhe o pecador, mas não seja participante do seu pecado. Amém? Ganhe o pecador, se puder, mas não seja participante do seu pecado. Na mensagem há um homem que pode acender a luz e ele diz: Deus faz sempre o mesmo. Quando ele se separa, quando ele se prepara para usar alguma coisa, como ele se preparou para usar esta estrela, ou fosse o que fosse, este mundo, ele teve que separar a luz das trevas. Quando ele se prepara para usar um grupo de pessoas, ele tem que separar a luz das trevas. Quando ele se prepara para usar um indivíduo, ele separa a luz das trevas, veja. Ou seja, tudo o que é iniquidade, tudo o que é pecado, tudo o que não agrada a Deus, Deus tira da pessoa. Deus tira da pessoa. Então não estorba a obra de Deus. Deixe vir quem vier e deixe Deus fazer. Deixe Deus separar as trevas. Não sejamos obstáculo à obra de Deus.
Deixe Deus fazer. Deixe Deus fazer. Deixe Deus separar as trevas para entrar à luz. Deixe Deus fazer. Amém? Eu vou ler porque precisamos de... Mas em 2 Coríntios, se quiser, se têm a Bíblia aberta ainda onde lemos, mas é uma escritura nossa conhecida, em 2 Coríntios, no capítulo 6, o profeta lê então, eu queria ler só do versículo 17 em diante, o profeta, a Bíblia diz assim, pelo que saí do meio deles. Saí do meio deles. Mas saí do meio deles, já vimos antes, espiritualmente. Saí do meio deles. Porque senão necessário vos era sair do mundo. Saí do meio deles. Apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E Paulo continua, ora amados, capítulo 7, versículo 1. Perdão, eu acho... está aí, ok. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Vamos expressar Cristo. Cristo não veio para nos julgar. Cristo veio para nos amar. E lembre-se de uma coisa importante. O que é um crente? O que é um crente fiel, um crente verdadeiro? O que é cada membro da noiva de Cristo? É alguém que tem nele a semente da eternidade. A semente de Deus. Certo? Ora, uma semente para que dê fruto, ela precisa de ser alimentada. Certo? Então deixe que a palavra faça a seleção. Deixe que a palavra, somos salvos pela loucura da pregação, como crerão em quem não ouvem. Diz a Bíblia em Romanos. Então deixe-os vir e ouvir. E se a semente predestinada de Deus está lá, a palavra irá trazê-la à evidência. Se não está, a palavra irá afastá-la. Deus separa a luz das trevas. Deus separa a luz das trevas. Amém? Portanto, há uma clara advertência e essa tem que ser a nossa ênfase. Porque, repare, eu espero que não estejam a confundir, mas então Deus diz assim, separo-me ou não me separo, separo-me ou não me separo, separe-se do pecado, não do pecador. Certo? Repare, e essa é a advertência. Lá em Apocalipse nós conhecemos, o Espírito falou, vi descer outro anjo do céu que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória e clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilónia, é agora a morada de demónios, abrigo de todo o espírito imundo. Isso é o mundo aí fora, onde nós caminhamos, e Paulo diz, olha, se fosse para vos separar das pessoas, então tinhas que sair daí. Não é? E portanto, veja, a Bíblia está a dizer, essa Babilónia agora é morada de demónios, abrigo de todo espírito imundo, refúgio de toda árvore imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira, da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. Os mercadores da terra enriqueceram com a abundância. Não puderam comprar nem vender se não fizessem parte e eles entraram lá. Certo? E esse processo está a decorrer. Não julgo que isto ainda virá a acontecer. Esse processo está a decorrer. Até que virá o tempo em que se irá atingir o extremo. Não poderão comprar nem vender. Agora ainda há algumas fugas. Não é? Mas virá o tempo em que não poderão comprar nem vender, não é? Se não se renderem. E ouvi, versículo 4, ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas.
Amém? Sai dela, povo meu. Não sejas participante das suas delícias, das suas atrações. Ou então terão que fazer como Jezabel. Terão que se pintar e caiar e adornar para parecer bem aos olhos de lá. Porque se olharem para si e virem Cristo, vão fazer como fizeram com João Batista. Certo? Na mensagem que o Deus desta era maligna, o profeta de Deus diz assim: lembre-se, a hora está à mão, quando a marca virá. Você ou estará nisso ou fora disso. Virá como um ladrão de noite. Vai apanhá-lo na armadilha ali mesmo e você estará lá. Não há saída disso depois. Você recebeu isso. Saia. Um anjo desceu do céu com uma face muito brilhante e clamou para o povo que fez tremer a terra: saiam da Babilônia porque ela caiu. O mundo não tem nada para si hoje. Amém? Não sejam participantes das suas pragas, povo meu. Saia dela, saia. Não acabamos de ler isso da palavra há pouco. Um anjo é um mensageiro. Veja, a descer, note, o Espírito Santo. Sai dela, não sejas participante. Certo? Sai dela. Mas então poderemos perguntar: como fazer isso? Um filho, uma filha de Deus, é alguém que mesmo quando não sabe, tem dentro a semente predestinada. Vai haver um momento em que essa semente vai ser atingida pelo impacto da luz da palavra e vai trazer à evidência a sua própria natureza. A pessoa vai sentar, vai ouvir e vai dizer: olha, eu quero negar a vida que eu levava para trás. A religião que eu tinha como verdadeira. O Cristo que eu conhecia, eu quero tomar o Cristo verdadeiro. E é nessa condição que a pessoa corre para as águas do batismo. Foi nessa condição que o eunuco logo perguntou: eis ali água, o que impede que eu seja batizado? E Filipe disse: nada, se crês de todo o teu coração. É lícito. Amém? É lícito o batismo nas águas depois de um sincero arrependimento. Porque eu já tive pessoas, né? Já falei com pessoas que, apesar de terem saíram porque o fato do pastor uma vez tinha uma nódoa ou qualquer coisa, ou porque as coisas não corriam lá bem, então, mas o coração continua lá atrás, porque o Espírito continua lá. Certo? Agora, o verdadeiro arrependimento é quando deixamos o Espírito, mesmo que ele fosse religioso, e tomamos o de Cristo. Arrependei-vos primeiro. E depois é que sedes batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Mas arrependei-vos primeiro. Amém? Então vai haver um momento em que isso vai acontecer, esse processo. Toma na Bíblia o nome de regeneração, ou renascimento, ou novo nascimento. Mas precisa de um tempo para isso acontecer. Está nas mãos de Deus. Pode ser um impacto da hora, pode demorar um mês, pode demorar um ano, pode demorar. Mas se há uma semente predestinada, a palavra vai trazer lá a evidência. E se não há, a palavra vai trazer lá a evidência. Amém? A palavra. Por isso, têm que ouvir a palavra. Deixe a pessoa ouvir a palavra. A palavra é que vai julgar se ela é crente, se ela não é. Não somos nós, não é nenhum de nós. E para que não me exaltasse demais nas minhas revelações, Deus me deu um espírito na carne. Ele disse: a minha graça te basta. E ele seguiu o seu ministério até ao fim com esse espinho cravado na carne. Porque a obra é de Deus. A seleção é feita, a palavra é que seleciona. Porque a palavra é que identifica a semente. Porque a palavra é Deus. E a semente foi colocada ou não por Deus. Foi escolha dele. Não cantamos aí o vaso do oleiro. Não é o oleiro que determina se aquele vaso é bom, se é para manter ou se é para quebrar. Amém? O meio de regeneração é ter fé. Como é que a pessoa é regenerada? É ter fé na obra consumada de Jesus Cristo no Calvário. Fomos concebidos em pecado, formados em iniquidade, nascemos a falar mentira. Mas veja, em Tito, no capítulo 3,
O mesmo Paulo escreveu assim: mas quando apareceu a benignidade e caridade, repara, ele não disse, mas quando eu cheguei aqui e comecei a pregar para eles, e os não foi nada disso que converteu ninguém. Quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito. Repare, isto está na Escritura. Mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Ou seja, Deus é quem faz a obra. Deus, pela sua misericórdia, pela sua benignidade, pelo seu amor, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos lavou, nos regenerou e renovou-nos pelo Espírito Santo. Não foi isso que aconteceu consigo? Veja, diz que fomos lavados. Agora, o livro de Efésios diz que tipo de lavagem é essa. Veja, em Efésios 5, o mesmo Paulo: vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então essa lavagem de regeneração pelo Espírito é a lavagem pela água, pela palavra. A palavra faz a transformação do corpo e da alma. Podem dizer graças a Deus? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque tem pessoas que depois, sabe o que é que acontece? Ouvem a pregação e vão fazer de acordo só para não ficarem, para não serem o patinho feio ali no meio, não é? Não é? Bom, já tive pessoas, não é? Especialmente irmãs, que vinham de saia até aos pés ao domingo e durante a semana andavam de calças lá fora na rua. Como? Não tem sentido. Não tem sentido. A pessoa tem que ter fé para fazer as coisas. E se tem fé para fazer, vai fazer em qualquer lado, em frente de quem quer que seja. Então, enquanto não tem, assuma aquilo que é. Assuma o que a sua fé produz no seu coração. Se não quiser dizer, não diga, mas se quiser dizer, diga: olha, ore por mim, porque tem algo que eu precisava de fazer e eu não consigo fazer. Porque não vai conseguir enquanto não tiver fé para isso. Mas tendo a fé, venha quem vier. Comentem o que comentarem. Pensem o que pensarem. Nós estamos a ser fiéis a algo que fala dentro de nós. Não ao que os outros dizem, ou os outros pensam, ou os outros fazem. Mas é algo que fala cá dentro. É uma relação pessoal, íntima, que a noiva tem hoje com o Espírito Santo. Uma relação de intimidade. Amém? Está certo? Purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. Pela palavra. Então, tragam-nos, sentem-nos, orem para que eles permaneçam, deixem que a Bíblia fale. Certo? Só assim vai produzir. Agora, se eu for dizer a alguém, é assim, tu vens para a minha igreja ou estás no inferno, vais para o inferno, acha que isso vai resultar alguma coisa? Pode vir a resultar até blasfémia contra o Espírito Santo. E quem é o causador? Vou ser eu que obriguei-o a produzir aquilo. Certo? Nós temos a responsabilidade de mostrar Cristo em nós. Assumir a nossa fé na vida em que vivemos. Esse, diz a mensagem, diz a Bíblia, diz o profeta, é o melhor testemunho que podemos dar para alguém. Vivendo uma vida limpa, uma vida correta aos olhos de Deus, e a nossa pregação, o nosso ministério, que é outra coisa que de vez em quando faz muita convulsão. Afinal, o profeta diz que as mulheres têm ministério, não é?
Usam a mensagem e a escritura quando lhe interessa. Não é? Afinal, o vosso profeta diz que as mulheres têm ministério. Têm. Viva uma vida cristã. Esse é o seu ministério. Eduque os seus filhos a servir ao Senhor. Esse é o seu ministério. Não é? Pregue para os seus... Quer pregar? Pregue em sua casa para os seus filhos. Esse é o seu ministério. Esse é o ministério da esposa, da mãe, da dona de casa. Isto não pode pregar. Pregue com a sua maneira de viver, com o seu amor, com a sua doçura, com a sua dádiva. E quem sabe um dia Deus vai fazer como fez com aqueles filhos da irmã Hattie Wright, não é? Eles vão cair de joelhos, suplicando perdão, e vão entregar as suas vidas ao Senhor. Só porque ela permanecia fiel. E o que ela pedia não era dinheiro, nem vaidade, nem fartura, nem grandeza, nem nada pessoal, que não a salvação das almas dos filhos, e Deus lhes deu. Amém? Amém? Eu creio nesse Deus. Eu creio nesse Deus. Eu não busco, como disse o profeta, isso eu, graças a Deus, entendi logo no princípio. Eu não busco a justiça de Deus. Eu não vou suportar a justiça de Deus. Há quem tenha por hábito dizer, Deus é o meu juiz, Deus vai me julgar. Eu não quero ser julgado por Deus. A noiva não entrará em juízo. Ela já está a ser julgada aqui. Eu apelo pela misericórdia de Deus. E sabem uma coisa? Esta semana, salvo erro, nesse mesmo livro de Conduta, Ordem e Doutrina, o profeta dizia assim, lá numa das respostas, e eu oro todos os dias a Deus para que não deixe que Satanás venha tocar em mim ou na minha vida. Senhor, aparta-o de mim, não deixes que ele venha dizer, porque acha que sou eu que vou ter poder para dizer a Satanás para ir, para sair, para não fazer ou acontecer. Não, nenhum de nós tem essa capacidade. Deus tem, e por isso eu clamo a Ele todos os dias. Senhor, não deixes que Satanás me toque, não deixes que Satanás toque na minha vida, não deixes que ele crie embaraço na minha vida. Todos os dias eu oro e lhe peço, Senhor, não deixe que ele tenha alguma influência na minha vida, no meu dia. Está a ver? Como dizia muitas vezes o profeta, dê-se-lhes o teste da palavra. Essa é a forma de Deus para selecionar. Ele mesmo seleciona, como diz em Romanos 10, e já ouvimos falar, não é? Dê-lhe a palavra, como crerão naquele de quem não ouvem, como crerão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados. A fé pelo ouvir e ouvir a palavra. Amém? Dê-lhes a palavra. Certo? Amém? Na mensagem, nas asas de uma pomba branca, diz o profeta assim, como eu podia ir aqui e tomar cada um de vocês e batizá-los no nome do Senhor Jesus Cristo? Isso não ia remir os vossos pecados. Se eu falar, obrigar a pessoa, mas agora tem que ser batizado, não? Não, tem que ser batizado. Pronto, ok, batizado. Sabe o que isso significa? Ser batizado em nome de Jesus Cristo. A pessoa sabe o que é que isso significa. Não. Eu não creio no batismo das águas no nome de Jesus Cristo para regeneração. Eu creio que o sangue é regeneração. Veja, não pelas águas, mas veja, eu podia batizar, mas você apenas deixa um pecador seco e vem um pecador molhado. Veja, até que se tenha completamente arrependido. Arrependei-vos e então sede batizados no nome de Jesus Cristo. Vê? É aí que eu me diferencio do movimento unitário. Não batizar para a regeneração, não. Eu creio que é o sangue que purifica, não a água. Vê? Arrependimento e então ser batizado no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória ao nome do Senhor. Amém? Mas, para terminar, deixem-me só partilhar convosco mais um pouquinho, na mensagem O Futuro Lar. O profeta diz assim, você é o mesmo homem em estatura que era quando Deus o chamou. A mesma mulher. Mas veja o que isso fez. Foi uma regeneração. A velha vida passou. Os velhos desejos passaram. Quando você costumava gostar de beber, e praguejar, e fazer barulho, e bordéis,
e namoricar, e imoralidade, aquela coisa pereceu. Vê? Então você era um instrumento de Satanás. Você era um instrumento de Satanás. Agora você está redimido. E isso é como o mundo estará do mesmo modo, redimido. Uns novos céus e uma nova terra, tal como você é uma nova criatura. Amém? Uma nova criação no mesmo velho templo. Amém? Aleluia! Observe o que acontece aqui agora, glorioso, certo? Pronto. E se forem ler essa mensagem, o profeta usa isto a propósito de uma palavra que é do grego, que significa, o profeta está a falar acerca do que a Bíblia diz, lá em Apocalipse, que então o mundo explodirá e novos céus e nova terra, não é? Virão. E ele diz, mas agora veja, o que acontece com essa terra é o que acontece consigo. E no grego a palavra chama-se pararecómia. Ele diz, eu nem sei falar, eu vou dizer letra por letra. Está aí na mensagem o futuro lar. E portanto diz ele, os elementos da terra explodirão e então surgirá uma nova terra e um novo céu. Novos céus e nova terra. Está a ver? E portanto, esse que ele chama pass away, portanto, esse ressurgimento, diz ele, o que acontecerá na terra foi o que aconteceu dentro de si. A mesma pessoa, da mesma pessoa, irradiou uma nova criatura. Amém? Da mesma pessoa, ela passou a ser uma pessoa diferente. Aparentemente, ela está igual e neste tempo continua a envelhecer, não é? Dia para dia. Não, o Daniel ainda está. Eulíbia, o profeta diz que é até aos 25 anos, portanto, se o profeta diz, não é? Ok. Mas a partir daí, ele diz que a curva começa a decrescer, não é? Portanto, mas apesar disso, há algo dentro que vai crescendo dia a dia até o topo da pirâmide, até estar pronto para receber a cabeça, a pedra angular, que é Cristo. Amém? Então, o exercício da nossa fé tem que ter esse objetivo. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Somos novas criaturas, redimidas, lavadas pelo sangue, regeneradas a cada dia pela lavagem da água, pela palavra. Digam graças a Deus. Vamos ficar de pé, voltem os músicos, inclinemo-nos em oração. Vamos dar graças a Deus por este momento, por esta mensagem, e depois eu pedia que o irmão Paulo então prosseguisse aqui. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, é nosso privilégio, Senhor, ser participantes da Tua mesa, da mesa celestial, Senhor, que é um tipo da mesa que estará colocada para nós, onde Tu, Senhor, estarás novamente conosco. Mas agora, Senhor, é neste partir do pão, nestas porções de Ti mesmo, que Tu tens provido para nós, que nos conforta, nos encoraja e nos prepara, Senhor, a cada dia para prosseguirmos na jornada. Por isso, Pai, queremos de todo o coração, com toda a sinceridade do nosso coração, agradecer pela mensagem deste dia. Ó Senhor, se provocou alguma ferida, se provocou alguma dor, ó Senhor, tem misericórdia e ajuda-nos, como fizeste com Paulo, ajuda-nos, Senhor, que a Tua graça nos baste, a suportar, Senhor, a incompreensão, a adversidade, mas, ó Senhor, a Tua palavra é amor, a Tua palavra é construtiva. Ó Senhor, que o Teu Espírito Santo a coloque nessa forma nos nossos corações. E Tu nos ajudes agora, Pai, a digerir este alimento que Tu tens colocado para nós. E, Senhor, que ele seja benigno e, Senhor, fortaleça os nossos músculos e enrijeça
as nossas aptidões e as nossas capacidades, Senhor, para que possamos a cada momento suportar o desafio que o inimigo coloca na nossa frente. E, Senhor, nós entendemos pelo ministério do nosso Senhor Jesus Cristo que Ele foi desafiado 3 vezes pelo Anticristo e 3 vezes Ele usou a palavra para vencer. E, Senhor, Ele disse, eu venci e por isso nós venceremos também. Por isso, Pai, dá-nos sempre, Senhor, a espada da palavra. A espada do Espírito, a Bíblia diz que é a palavra de Deus. E, Senhor, ajuda-nos a amar aqueles que estão em necessidade, aqueles que estão ansiosos, agitados, preocupados, tendo, Senhor, um vazio na sua alma, para que esse vazio seja preenchido, Senhor, pela Tua luz, pelo Teu amor divino, e os corações se possam render a Ti, Senhor, e Tu possas afastar as trevas, para que a Tua maravilhosa luz possa incidir sobre toda a semente eleita, para que ela possa produzir fruto de acordo com a sua natureza. E, Senhor, a semente divina dará filhos de Deus, filhos semente, filhos palavra, filhos da fé, filhos de amor, filhos do sangue, filhos da luz. Ajuda-nos, Pai, se é conosco, abençoa as nossas vidas, os lares, as famílias, mas, Senhor, essencialmente ajuda a nossa fé e ajuda-nos na nossa incredulidade, para que possamos, Senhor, ouvindo a palavra, ser restaurados, ser regenerados e permanecermos no caminho da vida. Ó Senhor, nos entregamos em Tuas mãos, se conosco e o Teu nome seja em tudo glorificado. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.